Uma boa noite a todos. Muita gente retornando aí das férias. Graças a Deus por isso. É um sinal também que a igreja está voltando ao seu fluxo, às suas atividades, às suas disciplinas. E nós desejamos que mais cedo ou mais tarde, nesse mês de janeiro, nós tenhamos todo o povo de Deus reunido para adorá-lo dominicalmente. O domingo para nós é um dia inegociável, o dia do Senhor. Se você é presbiteriano, especialmente, você, mais do que qualquer um, sabe da importância do dia do Senhor. O dia do Senhor, não como um acréscimo ou como um apêndice às atividades semanais, mas o dia do Senhor como um descanso. E aproveitando esse ensejo do dia do Senhor como um dia de descanso, que eu gostaria de pensar com vocês, meditar, refletir sobre a adorar é repousar. Adorar é repousar. E esse tema em específico está dentro de uma temática maior, que não está projetado aí, mas é a adoração na regência dos salmos. Então, nos domingos à noite, nesses domingos de janeiro, nós estamos olhando para os salmos e estamos deixando que os salmos façam a regência da nossa adoração. E, na verdade, a regência da nossa adoração é pautada pelos salmos, pelo livro dos salmos. O livro dos salmos não é apenas um livro do Antigo Testamento ou um inário do povo judeu, mas é um livro evangélico, uma vez que ele aponta o tempo inteiro para o Messias revelado no Novo Testamento, que é o Cristo, Jesus de Nazaré, que está revelado no Novo Testamento, prometido no Antigo Testamento. Dito isso, eu gostaria de enfatizar na regência da adoração, ou a adoração na regência dos salmos, a adoração como descanso, ou adorar é repousar. E para tanto eu chamo sua atenção para o livro dos Salmos, e de maneira específica para o Salmo de número 146. Salmo de número 146. Antes de ler o texto, eu gostaria de provocar você a oração que diz respeito à necessidade do milagre, que consiste no Espírito abrir os nossos ouvidos. Então, o que ocorre na pregação é um milagre de mão dupla. Você tem de um lado o pregador, expondo um texto ou expondo verdades que são maiores do que ele, e essas verdades por vezes são insuportáveis.
E do outro lado você tem ouvintes que estão ouvindo palavras eternas. Só que para que esse discernimento aconteça é necessário um milagre. O milagre da operação do Espírito. O Espírito que opera no pregador e que opera nos ouvintes. Então eu provoco você no sentido de, ao ouvir a palavra de Deus, ou ao contemplar o texto, ou se você preferir, à medida que o texto vai sendo esposado, orar ao Senhor para que abra os olhos do seu entendimento. Para que o milagre aconteça, isto é, para que você ouça nas linhas gerais, nas entrelinhas, para que você ouça o que o Espírito tem a dizer. O que o Espírito tem a dizer para a sua igreja e o que o Espírito tem a dizer para o seu coração. Porque você chegou aqui com os seus problemas, com o seu mundo, com os seus dramas, com os seus cansaços, com as suas dores, com as suas preocupações. Você não deixou os seus problemas do lado de fora. É um mito, ou é um engano, quando se diz assim: deixe do lado de fora tudo o que lhe preocupa e venha adorar o Senhor. Como fazer isso? Só se arrancar um pedaço de nós. Só se tirar o nosso cérebro ou arrancar o nosso coração. Mas não tem como. Quando nós nos aproximamos do lugar da adoração, quando os cantores, os músicos vêm para a adoração, vêm com os seus problemas, vêm com os seus dilemas. Quando você senta para ser equipado na palavra de Deus, você não senta numa neutralidade. Você senta com suas virtudes, com os seus vícios, com coisas boas, coisas ruins, que afetam a sua espiritualidade. De repente a mente divaga, você se distrai, volta, tenta manter o foco. Isso acontece. E é por isso que nós rogamos a Deus o milagre de estar ouvindo a sua palavra, a sua voz em meio aos ruídos que querem distrair o nosso coração. Então, vamos ler nessa santa expectativa e nessa experiência de oração, orando ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, que fale ao nosso coração, que fale ao nosso ser, que fale à nossa família, que fale às nossas condições, que fale às nossas súplicas. Porque no final das contas, como já disse um teólogo, as pessoas vão à igreja para fazer uma coisa. As pessoas vão à igreja, ou se reúnem como igreja, para orar. Todo mundo chega dizendo assim: Senhor, isso e aquilo. O que fazer com isso? Como descansar diante disso? Todo mundo vem para orar. Por isso que Jesus diz que a casa do seu pai era casa de oração. Então você veio ao lugar do clamor da sua alma. E é nesse lugar do clamor da nossa alma que Deus fala as nossas inquietações. Salmo de número 146. O salmo começa com um estrondo de aleluia. Aleluia. Isto é, louvado
seja Deus. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus propósitos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, esse mesmo Senhor transtorna o caminho dos ímpios. Verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó igreja, ó povo de Deus, o teu Deus reina de geração em geração. E o salmo termina como começa: aleluia. Senhor, mais uma vez te pedimos, fala conosco. Edifica-nos na verdade da tua palavra. Alimenta nossa alma. Reaviva nossa espiritualidade. Restaura o nosso ânimo. Nos dê fôlego espiritual para mais uma semana que temos pela frente, ou pelo menos pensamos ter, cujo propósito é glorificar o teu nome. Cuida de cada um, que a tua palavra alcance com esse cuidado os nossos corações. É assim que nós oramos, no nome doce, bendito e amável de Jesus Cristo. Amém. Uma das obras mais fascinantes de toda a tradição cristã acerca de quem é Deus e, sobretudo, acerca da nossa condição humana é, sem dúvidas, a obra Confissões de Agostinho de Hipona. É um clássico da literatura cristã, é uma obra de cunho filosófico, é pura filosofia cristã, mas trazendo para o nosso contexto, ou para o nosso recorte de tradição cristã, é um texto, é uma obra profundamente teológica, uma vez que trata sobre o ser de Deus, mas também é uma obra de natureza antropológica, porque fala sobre a condição humana ou sobre o que é o ser humano. E eu gostaria de destacar, à guisa de introdução, as palavras de abertura de Agostinho.
As palavras de abertura no livro 1. Eu fiz questão de colocar no boletim para que você pudesse acompanhar o que ele escreveu. Diz assim Agostinho: sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado, a prova de que vós resistis aos soberbos. Todavia, esse mesmo homem, partículazinha da criação, pequeno, deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores. Porque nos criastes para vós. E o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. De maneira bem particular, chamo sua atenção para o final dessa porção. Quando Agostinho emite uma das frases, ou um dos pensamentos mais reverberados da nossa tradição cristã. Porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Atenção para um verbo que aparece no texto: inquietar. Esse verbo é importantíssimo para discernirmos a adoração como sendo uma condição de repouso para a nossa alma. Agostinho deixa claro que o coração do homem é um coração inquieto. E é um coração inquieto enquanto não repousa naquilo que verdadeiramente é o seu único lugar de repouso. A inquietação acerca do qual, ou acerca da qual Agostinho nos fala, não é uma inquietação como sendo sinônimo de ansiedade emocional ou preocupação psicológica. A inquietação do coração, sobre a qual Agostinho nos fala, é uma inquietação mais visceral. É uma inquietação de natureza existencial / teológica. É uma inquietação que habita o âmago do ser humano. Porque o ser humano, como diz o próprio Agostinho, foi criado por Deus. E uma vez que foi criado por Deus, o coração do homem, o ser humano em sua condição inquieta, só descansa enquanto encontrar o seu verdadeiro lugar de repouso, o próprio Deus. Numa linguagem mais contemporânea, o filósofo e teólogo James Smith, ele diz o seguinte sobre o homem, sobre nós: o ser humano é, antes de qualquer coisa, um ser litúrgico, muito antes de ser um ser racional. O ser humano, diz Smith, James Smith,
não é primariamente um ser racional, mas é um ser litúrgico. Isto é, nós somos seres profundamente devotos. Há em nós uma efusão de adoração. Estamos em um estado, e assim vivemos, em um estado ininterrupto, nada pode interromper isso, de devoção, de adoração, de veneração, de culto. A palavra que mais é apropriada para o momento é a adoração. Nós fomos feitos seres adoradores. Ou nós adoramos uma coisa, ou nós adoramos outra. Ou nós adoramos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos as coisas criadas. Isto é, ou o nosso coração está em Deus, em adoração, ou o nosso coração está em profunda idolatria. Mas não há sossego, ou não há neutralidade, porque estamos em uma condição sine qua non, em uma condição apropriada, única, exclusiva, de adoração. E não temos como parar, ou como cessar de adorar. É por isso que, voltando para Agostinho, inquieto está o nosso coração, enquanto a inquietude da nossa alma, a falta de descanso do nosso ser, a ansiedade mais profunda que ocupa as entranhas da nossa existência, a falta de fôlego muitas vezes, o desespero, a ausência de esperança, ou a necessidade de mais e mais e mais e mais prazer, diz respeito à inquietação do nosso coração. Inquietação essa que só pode ser resolvida se nós repousarmos em Deus. O problema não está, portanto, na falta de adoração. O problema está na direção da nossa adoração. A quem adoramos, o que adoramos. O problema não é que o mundo não adora. O problema do mundo é justamente que o mundo adora. E não pode ficar sem ser um mecanismo adorativo, um sistema que existe em adoração. O mundo está em devoção, em adoração, em culto. Nós também estamos. E a questão é: o que adoramos? A quem adoramos? E voltamos, que inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar no objeto supremo da sua própria adoração, que é o próprio Deus. Como é que está a sua alma? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua vida?
Você tem andado de maneira desassossegada? Você tem andado de maneira desesperada, em busca de algo? Somente em Deus, no Deus revelado nas Escrituras, citado por Agostinho, que nos criou e que nos fez para Ele, somente em Deus podemos encontrar verdadeiro descanso e verdadeira quietude para nossa alma inquieta. E essa quietude, esse descanso, esse repouso, tudo isso é sinônimo de adoração. Porque veja, Agostinho está jogando o tempo inteiro com o fato de que o homem foi feito para Deus e de que esse Deus é digno de ser louvado pelo homem. Mas que esse homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos, embora publicando sua mortalidade e arrastando o testemunho do seu pecado e de sua soberba. Contudo, diz Agostinho, vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. É por isso que eu comecei levantando a tese de que adorar é repousar. Adorar é encontrar descanso, verdadeiro descanso. E a verdadeira adoração, portanto, resulta em verdadeiro descanso existencial. Não à toa, o salmista, provavelmente Davi, ele começa o salmo com um brado de aleluia, e logo em seguida, ele chama, como sendo ele o próprio liturgo, ele chama sua alma para a adoração. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. E aqui ele faz um decreto: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Por que você não decreta isso para o seu coração? Por que você não decreta a maior de todas as bênçãos? Por que nós não decretamos a bênção com os nossos lábios, que diz respeito ao descanso da nossa alma em virtude da adoração ao nosso único e verdadeiro Deus? Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse deveria ser o lema do nosso decreto. Isso deveria estar nos nossos lábios. Deveríamos lutar contra a murmuração, contra a apatia, contra a insensibilidade, contra a busca de outros prazeres que nos levam à frustração e decretar para nós mesmos: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Uma coisa está posta e uma coisa é certa: somente adorando ao Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que se revelou na face de Jesus Cristo, o Deus que se revela como Pai pelo próprio Filho, o Deus que também se revela pelo Espírito Santo que habita em nós.
Somente adorando o Deus triuno, o homem que foi criado, o ser humano que foi criado por esse Deus, pode encontrar verdadeiro repouso e descanso para a sua alma ou para o seu coração inquieto. Interessante que o inquietar-se diz respeito a um arco-flecha que não está preparado para acertar o seu alvo, mas que está trêmulo, que está ainda com força e habilidade não acertadas para o alvo. E é dessa forma que Agostinho descreve o nosso coração, e é assim que a Bíblia descreve o nosso coração, longe da adoração a Deus. Mas nós já sabemos que somente em Deus, ou adorando a Deus, encontramos o verdadeiro descanso. E portanto, o que nos importa para o momento é saber um pouco mais sobre quem é Deus. Porque quando nós sabemos sobre quem é Deus, ou quando nós nos aprofundamos um pouco mais acerca do ser de Deus, conhecendo a condição da nossa própria existência e de que ela precisa dele, do autor da minha vida, da sua vida, da nossa vida, para que a vida então encontre algum tipo de plenitude. Se eu conheço essa minha condição, eu preciso, portanto, entender que essa condição inquieta só encontra descanso em Deus. E, portanto, nada vale mais para a minha vida do que conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus para adorá-lo. Conhecer mais a Deus para prestar culto. Conhecer mais a Deus para viver segundo os seus propósitos. Conhecer mais a Deus para glorificar mais a Deus. Conhecer mais a Deus para apreciar mais a sua beleza. Conhecer mais a Deus para vibrar muito mais com os seus louvores. Conhecer mais a Deus para ficar mais estupefato com a sua palavra. Conhecer mais a Deus para se encontrar num estado de adoração que seja adequada face à majestade desse Deus. Erramos quando nós não prosseguimos e não nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Essa talvez seja a nossa maior responsabilidade e a nossa necessidade mais pungente. Saber quem é Deus. E é por isso que quando o salmista, no Salmo de número 146, Salmo este que faz parte dos 5 últimos salmos de aleluia. É por isso que o salmista, depois de convidar a sua alma a louvar a Deus e a fazer isso durante toda a sua vida, ele começa a descrever quem é Deus. Portanto, quem é Deus para que possamos adorá-lo ainda mais? Com mais lucidez, com mais vibração, com mais empolgação, com mais entusiasmo, com mais vivacidade, com mais clareza, com mais ânimo. Quem é Deus? Para que a partir disso, a nossa alma jamais deseje prescindir de conhecê-lo, para assim então adorá-lo. Em primeiro lugar, quem é Deus? Ele é o Criador do cosmos.
Eu quero destacar em primeiro lugar Deus como o Criador do cosmos, embora o texto não siga esta sequência. Mas no meio do texto, no versículo de número 6, o salmista é claro. Quem é Deus? Ele é o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. O texto é claro sobre o fato de que estamos diante do Deus Criador do cosmos. Estou falando no cosmos, porque cosmos é a totalidade dessa realidade expressa na poesia hebraica: terra, céu, mar, a totalidade de toda a realidade que pode ser detectada como existente aos nossos olhos. Ele é o Criador de todas as coisas. É o Criador das estruturas mais íntimas e mais ínfimas de um átomo, como Ele é o Criador de todas as imensidões incompreensíveis das galáxias mais distantes. Ele é o Deus Criador de todos os mundos possíveis. Ele é o Deus Criador de todas as existências. Ele é o Deus Criador de tudo aquilo que os nossos olhos podem enxergar, e é o Deus Criador de tudo aquilo que é invisível aos nossos olhos. O Deus Criador do macro, o Deus Criador do micro. O Deus Criador de toda a extensão de terra, céu e mar. O Deus Criador da lesma, como também Criador do urso. O Deus Criador dos insetos mais insignificantes, como o Deus Criador das aves mais assustadoras. O Deus Criador dos seres que nós não conseguimos investigar empiricamente, porque são seres que estão nas profundezas do oceano. O Deus Criador da sua vida. O Deus que é Criador de todas as coisas, exceto de uma coisa, ou de duas: do mal e do próprio Deus. Porque Ele é o Deus Criador e, portanto, incriado. Sendo Ele a não originada primeira causa, sendo Ele antes de todas as coisas, não tendo Ele uma causa, não sendo Ele a causa não causada, esse Deus que também é bom, não criou o mal. É o Criador, portanto, de todas as coisas, exceto de duas coisas: do mal e de si mesmo. Porque Ele é autoexistente, todo-poderoso e todo bondoso. Esse Deus, portanto, que recebe o título de Criador e que nos leva a olhar para o mundo, como diria João Calvino, como palco da sua glória. Então, levando em consideração que Ele é Criador e que esse mundo foi criado por Ele, devemos adorar com uma atenção devida à própria realidade criada, que requer da nossa parte contemplação. Eu não posso perder de vistas a necessidade e a responsabilidade moral que me cabe
de olhar para a criação de Deus com uma expectativa de assombro. Isto é, com uma intencionalidade contemplativa, cuja resposta dessa contemplação é um espanto. Porque quando eu olho para a extensão da terra, quando eu olho para a extensão do céu, quando eu olho para a extensão do mar, quando eu olho para todas essas realidades criadas, então eu sou levado a adorar a Deus na sua mais alta e sublime majestade. Nós precisamos tirar mais tempo, por exemplo, para orar em lugares mais abertos, em lugares que nos possibilitam enxergar a natureza, a criação. Orar com os olhos abertos, para adorar a Deus contemplando a beleza da sua criação. Eu sei, esse mundo é um mundo caído. O mal adentrou no nosso mundo, no mundo de Deus. Mas esse mundo caído, ele não é como um lixão. Esse mundo caído é como uma cidade em ruínas. E uma cidade em ruínas, ela passa, comunica, ainda em ruínas, beleza. Uma cidade em ruínas comunica beleza, mesmo em ruínas. Um lixão não comunica beleza, apenas a miséria. Mas uma cidade em ruínas ainda ecoa espanto. Esse mundo é como uma cidade em ruínas. O pecado afetou a cidade de Deus, mas não completamente. Completamente no sentido de arruiná-la definitivamente, tirando e extirpando dela toda e qualquer beleza. Porque nós ainda vamos à praia e contemplamos o mar e a sua beleza. Nós ainda nos aventuramos em alguma coisa na criação e assim contemplamos a beleza e o assombro da majestade de Deus. Nós ainda fazemos trilhas e nas trilhas nós nos espantamos com um silêncio absurdo ou com um barulho ensurdecedor de um Deus que está falando mesmo sem palavras. Quando nós pegamos numa pedra, nós estamos tocando em algo que veio do próprio ser de Deus. Quando nós nos molhamos no mar, nós estamos entrando numa realidade criada por Deus e experimentando algo da beleza de Deus. E, portanto, deveríamos cultivar cada vez mais a obrigação moral, espiritual, existencial, de olhar para a criação, de olhar para a cidade em ruínas, mas da beleza que ainda existe, e assim sermos incitados para o louvor da glória de Deus. Mas não apenas isso, não deveríamos olhar para esse mundo apenas com um aspecto, ou com uma proposta, melhor dizendo, contemplativa, passiva. Mas devemos olhar também para esse mundo com confiança.
no próprio Deus. Não apenas com contemplação na sua beleza, mas com confiança na sua soberania. Porque o texto fala de Deus como o Criador, e ao falar de Deus como o Criador, está dizendo que Ele é o autor da criação e é sobre a sua criação. Mais do que isso. Pois quando o texto fala que Ele é o Criador do mar, o texto é intencional. A poesia hebraica, ela é intencional no fato de que o mar, embora comunique beleza, o mar comunica mistério, conflito e caos. No contexto do Antigo Testamento, o mar, as águas comunicam perigo, conflito, adversidade, morte. Por essa razão, quando nós olhamos para o Deus Criador dos céus, da terra e do mar, o narrador ou o liturgo, ele está dizendo: olha, eu sei que essa realidade criada, ela não é apenas bela, pois ela é perigosa também. Viver nesse mundo é perigoso. Viver nesse mundo não é fácil. Atravessar por essas veredas não é para qualquer um. Mas vocês não dão conta do perigo do mundo. Deus está no controle de todas as coisas criadas, e Ele é o Criador do mar. Em outras palavras, Ele está no controle das adversidades da nossa vida. Ele está no controle da nossa peregrinação enquanto atravessamos vales de sombra da morte. Ele está no controle de todas as fases da nossa existência, inclusive das fases que nós pensamos que estamos enfrentando o último inimigo e que iremos morrer. Deus está no controle da sua criação e não há nada que escape ao seu domínio. Olhe então para a beleza da criação e para os perigos da criação e diga: Deus é majestoso em sua beleza e em seu domínio. Eu posso cantar louvores a Ele porque Ele é belo e eu preciso de beleza. E eu posso cantar louvores a Ele porque Ele está no controle. E eu preciso de alguém que é sobre o mar. É por isso que os discípulos, quando veem Jesus andando, ou melhor, acalmando a tempestade, fazendo aquietar o vento, a reação dos discípulos é uma só: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Não há ali um momento de culto organizado. Há um momento de adoração assombrosa. Porque, como diria R.C. Sproul, naquele momento o vento olha para o mar e o mar bravio olha para o vento violento. Os dois se comunicam quando o Criador dos céus e da terra e do mar diz assim: aquieta-te e cala-te. O vento e o mar falam um com o outro e dizem: o nosso Criador
está mandando a gente recuar. E tudo se faz apaziguar. Tudo se faz bonança. Ele desperta e diz: cala-te, aquieta-te, e tudo volta ao seu repouso. Olha, talvez você esteja precisando apenas de uma palavra de autoridade desse Deus que diga ao seu coração: aquieta-te, acalma-te, descansa, para. O Deus que se dirige com sua voz à nossa alma tempestiva e faz tudo recuar e voltar ao eixo, à normalidade. Porque tem vezes que a vida está tão bagunçada, está tão desordenada, que os nossos pensamentos e as nossas emoções estão numa bagunça tão irreversível, que nós dizemos assim: vamos enlouquecer. Mas o Deus que nos criou é o Deus que mantém a nossa sanidade e que está dizendo o tempo inteiro para a nossa alma: olha, pode me adorar, pode render louvores ao meu nome. É por isso que o salmista não perde tempo. Ele diz: louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Quando Saul era perturbado por um espírito maligno, chama Davi. Preciso afugentar esses demônios. E Davi vinha cantando e tocando a sua harpa, e tudo se aquietava. Será que o fato de estarmos tão inquietos não é porque não estamos negligenciando justamente a adoração a Deus, dando a Ele louvores que lhe são devidos? Descanse, adore e descanse. Descanse e adore. Adore e descanse. Cante louvores e descanse. Cante ao Senhor e descanse. Adorar é descansar. E descansamos em Deus quando o adoramos, conhecendo-o como Criador. Mas em segundo lugar, nós precisamos avançar nesse conhecimento, conhecendo-o também como Redentor. Ele não é apenas o Criador do cosmos, mas Ele é o Redentor da história. E aí entra então os versículos de número 3, 4 e 5. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus propósitos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Há uma coisa bem peculiar na literatura e na poesia hebraica, que é algo que nós chamamos de, no hebraísmo, paralelismo
ou de sinônimo ou de contraste. Um paralelismo de sinônimo é quando numa estrofe você tem uma fala e na outra estrofe uma outra fala, mas corroborando a de cima. A de contraste é justamente o exato oposto. É quando você tem numa linha uma verdade e na outra linha uma outra verdade que faz contraste. O poeta, ele está fazendo um paralelismo de contraste. Porque no versículo de número 3 e 4, dos versos 3 e 4, nós temos uma única linha sobre os governantes desse mundo. Da falibilidade deles, da mortalidade deles e da insuficiência deles como redentores do mundo e da vida. Por sua vez, no versículo de número 5, ele chama de bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Um contraste é estabelecido. Em quem vocês confiam? Nos poderosos deste mundo? Ou no Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que é o único que pode redimir este mundo do mal? O paralelismo de contraste está posto. De um lado nós temos os príncipes que prometem e por vezes não cumprem. Do outro lado nós temos o príncipe Jesus Cristo, que promete e cumpre fielmente a sua palavra. De um lado nós temos aquela classe de reis, autoridades, governantes, que podem mentir com suas promessas. Do outro lado nós temos a autoridade divina, o Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De um lado nós temos príncipes que descem à sepultura e não podem voltar. Do outro lado, nós temos o príncipe da paz, que desceu às regiões mais abissais da morte, mas que ao terceiro dia ressuscitou, sendo possuidor de vida indestrutível. De um lado, nós temos reinos com estruturas falíveis. Do outro lado, nós temos um reino infalível em sua estrutura de redenção e consumação. De um lado, nós temos projetos humanos que podem ou não dar certo. Do outro lado, nós temos um único projeto, o projeto de Deus, o reino de Deus, que não pode dar errado. De um lado, nós temos pessoas que podem passar para você uma falsa paz. Do outro lado, nós temos aquele que diz: eu vos dou a minha paz, que o mundo não pode dar. De um lado, nós temos pessoas que podem perecer com os seus propósitos, como diz o próprio texto. Do outro lado, nós temos um Deus que não morre, que dura para sempre, e que seus propósitos, seus desígnios, seus projetos não podem falhar. De um lado, nós temos políticos. Esse é um ano de eleição, não é? Nós temos políticos que prometem, que discutem, que confabulam, que planejam e que tentam oferecer à sociedade alguma esperança. Mas que nenhuma confiança pode ser posta, porque eles morrem. E quando eles morrem, tudo se acaba. Mas do outro lado, nós temos um rei
que reina nesse mundo que jaz no maligno e que apela aos nossos corações para que coloquemos a nossa confiança nele, que prometeu voltar, que prometeu nos buscar, que prometeu nos pastorear, que prometeu estar para sempre conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De um lado, você tem muita gente e ao mesmo tempo um vazio, porque ninguém pode atravessar com você o vale da sombra da morte, e você sabe que quando o bicho pega, ninguém fica do seu lado. Do outro lado, você tem o Deus de Jacó. E aqui é interessante destacar o Deus de Jacó, que está aqui no texto, porque o Deus de Jacó é extremamente, ou intencionalmente, colocado no texto para um propósito de reflexão pessoal e de conserto, de aliança, porque o Deus de Jacó é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que, portanto, um Deus que fez uma aliança, cuja aliança não pode ser quebrada, cujas promessas não podem ser sustadas. Um Deus que leva a cabo o seu plano de redenção e se mostra como Deus de Jacó. E quem é Jacó? Jacó não é nenhum herói da moral. Jacó não é nenhum exemplo de perseverança. Jacó não é nenhum modelo de verdade. Jacó não é nenhum líder que você possa olhar e dizer, que exemplo. Jacó não é nada disso. Mas ele é um enganador, mentiroso. Imperfeito, pecador, miserável, que luta com um anjo, que perde a batalha, que é atingido pelo anjo, que é afetado pelo anjo, que é tomado pelo anjo. E que o anjo pergunta, quem é você? Quando Jacó pergunta, qual é o teu nome? E o anjo não responde, porque quem respondesse na época, numa batalha, perderia a guerra. Era um sinal de ser derrotado, de entregar as armas. O anjo não responde, mas quando o anjo pergunta, e você? Quem é você? E Jacó então desiste da luta, dizendo, meu nome é Jacó. E o anjo diz, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Ali então há uma transformação, e Deus, a partir de Jacó, está formando uma nação, e através dessa nação vem o descendente de Davi. A história vocês conhecem. Ele vem conduzindo de maneira redentiva as tribos de Jacó, e essas tribos de Jacó vão parar no Egito, e esse Deus de Jacó, que é o Deus das tribos de Jacó, é o Deus que está no Egito, que levanta Moisés e que liberta o povo para o êxodo, que atravessa com o povo no deserto, que abre o Mar Vermelho, que abre o Jordão, que vai operando milagres e que vai levando o seu povo a despeito do seu povo, mas por pura graça. O Deus de Jacó é o Deus da graça. É o Deus que está com o seu povo por causa da graça que há nele mesmo. É o Deus de Jacó que é o seu Deus. É por isso que o salmista diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E aqui esse Deus se torna menos histórico, no sentido de passado, e mais pessoal. Ele é o seu Deus.
Ele é o seu Deus. Ele é o Deus de gente atribulada. Ele é o Deus de gente que está lutando contra pecados. Ele é o Deus de gente que está desconfiando da aliança. Ele é o Deus de famílias disfuncionais. Ele é o nosso Deus. E é somente por causa disso que nós temos bem-aventurança, felicidade, porque Ele é o nosso Deus. E se Ele é o nosso Deus, então vem uma terceira resposta à pergunta básica: quem é Deus? Primeiro, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador do cosmos. Segundo, Ele é o redentor da história. E terceiro e último, Ele é o inimigo do mal. Versos 7, 8 e 9. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Perceba o seguinte, que para cada situação de adversidade causada pelo mal que há no mundo, há uma operação de Deus. Veja, os oprimidos, Deus faz justiça. Os que têm fome, Ele dá pão. Os que são cegos, Ele abre os olhos. Os que estão abatidos, Ele levanta. O órfão e a viúva, Ele ampara. O caminho dos ímpios, Ele transtorna. Ele é o inimigo dos nossos inimigos. Não é à toa que C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, vai tratar do diálogo entre o diabo e o seu sobrinho. O diálogo se passa com as personagens da obra fictícia chamando Deus de o inimigo. Então, o tempo inteiro, a discussão do tio com o sobrinho, do diabo com o demônio, criando estratégias contra o inimigo. E o inimigo com I maiúsculo. Por quê? Porque eles tratam Deus como inimigo. Ele é o nosso inimigo. E aqui, irmãos, talvez esteja o ponto alto da nossa esperança e o patrocínio mais excelente da nossa adoração. Por quê? Porque nós temos inimigos, nós temos adversários contra a nossa adoração. Inimigos que tentam minar o nosso espírito adorativo. Inimigos que tentam calar as nossas vozes. Inimigos que tentam drenar os nossos louvores ou as nossas energias para louvar a Deus. Mas esses inimigos, eles têm um inimigo. E esse inimigo dos inimigos é o Deus criador dos céus e da terra, redentor da história e que é conosco. De tal modo que o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O contrário é verdadeiro. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Se Deus for contra você, acabou para você. Mas se o mundo, o inferno, a carne, se tudo se juntar contra você e Deus se colocar como inimigo desses adversários, tu estás em vantagem eterna.
Ele é a oposição das tuas oposições. É pelo fato dele ser o inimigo do meu inimigo que eu posso ter paz. Se o diabo lutar contra a minha vida, ele vence. Mas se eu clamar pelo inimigo dele, ele perde. Jesus Cristo. Se o adversário da minha alma se levantar contra a minha vida, só eu e ele, não há escapatória para mim. Mas se o inimigo dele, que é o meu amigo, se atravessar no meio, eu ganhei a batalha. Nada pode se levantar com autoridade sobre ou contra o povo de Deus, porque nós temos Deus a nosso favor, que é o inimigo dos nossos inimigos. E sendo Ele o inimigo dos nossos inimigos, portanto, podemos descansar e relaxar e soltar as nossas armas. Não há para que lutar mais agora, porque o inimigo dos meus inimigos está lutando por mim. Talvez você tenha chegado aqui fraquinho, fraquinha, sem força, num estado de vulnerabilidade, e Deus está dizendo: eu sou tua força. Não precisa pegar em armas, eu sou tua arma. Caia de joelhos, clame a mim, adore. E é por isso, irmãos, que nós iremos terminar o culto da maneira mais adequada, cantando como o rei Davi. Cantando ao Criador dos céus e da terra, cantando ao Redentor da história, cantando ao inimigo do mal. E que, portanto, com efeito, temos como repousar a nossa alma, descansar o nosso coração. A rainha da Escócia, na época do pai do presbiterianismo, John Knox, ela queria tudo, menos enfrentar John Knox com suas orações. Ela dizia: eu prefiro enfrentar um exército do que enfrentar esse homem de joelhos. Nada pode contra isso. Nada pode contra um povo que adora. Eu queria que você se colocasse de pé e cantasse com todo o seu coração, descansando a sua alma no Senhor.
Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: amém. Uma ótima semana a todos.